As Sete Maravilhas do Mundo Moderno são obras que cativam pela sua grandiosidade e significado. Cada uma delas carrega uma história única, cheia de curiosidades que intrigam e fascinam. Começando pelo Cristo Redentor, no Brasil, é impossível não se emocionar ao observar essa estátua gigante que vigia a cidade do Rio de Janeiro. Com seus braços abertos, o Cristo simboliza paz e acolhimento, uma figura serena que se tornou um dos principais ícones brasileiros. O que muitos não sabem é que o monumento, inaugurado em 1931, foi construído em um dos locais mais desafiadores do Rio. As partes da estátua foram montadas no topo do Corcovado, a 710 metros de altura, e que cada peça teve que ser carregada de trem em meio à densa floresta da Tijuca até lá. Outro detalhe fascinante é que a estátua é constantemente atingida por raios devido à sua posição elevada, o que exige manutenção regular para evitar danos. Feita de concreto armado e revestida de pedra-sabão, a estrutura foi pensada para resistir ao tempo, mas ainda assim, as pequenas restaurações são necessárias para que ela continue a brilhar no horizonte carioca. Viajando para Roma, o Coliseu, oficialmente conhecido como Anfiteatro Flaviano, se ergue como um símbolo imponente da grandiosidade do Império Romano. Este anfiteatro oval, capaz de abrigar cerca de 50 mil pessoas, foi cenário de lutas entre gladiadores, caçadas de animais selvagens e até recriações de batalhas navais, onde o piso do Coliseu era inundado para encenar combates marítimos. Sua construção, concluída em 80 d.C., utilizou toneladas de mármore, retirado posteriormente para outras obras na cidade, o que explica o estado atual de ruínas. Mesmo depois de séculos, ainda assim, caminhar por suas galerias é reviver o espírito dos antigos romanos, sentir a vibração das multidões e imaginar a vida nos tempos em que o Coliseu era o centro do entretenimento em Roma. Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas, continua a intrigar e encantar todos que a visitam. Construída no século XV, essa cidadela foi descoberta em 1911, quase intacta, o que é surpreendente, dado que os conquistadores espanhóis nunca a encontraram. Machu Picchu revela a genialidade dos Incas em lidar com o ambiente montanhoso. Suas construções são tão bem ajustadas que não é necessário argamassa para mantê-las unidas, uma técnica que ajudou a preservar a cidade mesmo em uma região altamente sísmica. As funções exatas de Machu Picchu ainda são debatidas, mas acredita-se que ela servia tanto como retiro para o imperador quanto como um local sagrado para adoração. Na península de Yucatán, no México, Chichén Itzá brilha como uma joia da civilização maia. O Templo de Kukulcán, ou El Castillo, é o mais conhecido e guarda mistérios fascinantes. Além do efeito da serpente de sombra que aparece durante os equinócios, o templo tem uma acústica notável. Um aplauso feito na base da escadaria principal ecoa de volta em um som que se assemelha ao canto de um quetzal, uma ave sagrada para os maias. Além disso, dentro do templo principal existe uma pirâmide menor, um testemunho das várias camadas de construção que os maias realizavam ao longo do tempo, simbolizando talvez a evolução espiritual ou o poder crescente dos governantes. Os arqueólogos acreditam que os maias costumavam construir novos templos em cima dos mais antigos como parte de sua tradição. O Taj Mahal, na Índia, além de ser um monumento ao amor, também é um exemplo de precisão arquitetônica. Construído entre 1632 e 1653 pelo imperador Shah Jahan, em memória de sua esposa Mumtaz Mahal. Suas cúpulas, minaretes e fachadas foram projetadas de maneira que, apesar de sua simetria perfeita, todas as torres externas estão inclinadas para fora. Isso foi feito intencionalmente para que, no caso de um terremoto, as torres caíssem para longe do mausoléu principal, protegendo o túmulo no centro. E mais, durante a construção, as pedras preciosas incrustadas nas paredes foram trazidas de várias partes do mundo, como o jade da China, o lápis-lazuli do Afeganistão e as safiras do Sri Lanka. Por isso, brilha com diferentes tonalidades ao longo do dia. Durante o amanhecer e o pôr do sol, o Taj Mahal adquire uma coloração dourada, enquanto a luz do luar parece quase azul. A Grande Muralha da China, que se estende por mais de 21 mil quilômetros, é um feito impressionante de engenharia militar. Iniciada no século VII a.C. e reforçada ao longo dos séculos, especialmente durante a dinastia Ming, a muralha não era uma estrutura contínua, mas sim uma série de fortificações que protegiam diferentes regiões. Além de sua função defensiva, a muralha servia como uma rota vital para o comércio e a comunicação entre as diversas culturas do Oriente e do Ocidente. Ao longo da Rota da Seda, a muralha protegia as caravanas que levavam seda, especiarias e outras mercadorias valiosas para a Europa.
Hoje, algumas seções da muralha estão em ruínas, mas outras, especialmente as perto de Pequim, foram restauradas e oferecem uma visão majestosa da paisagem chinesa. Petra, na Jordânia, emerge como um tesouro escondido no deserto, esculpido nas falésias rosadas. Redescoberta em 1812 por um explorador suíço disfarçado de beduíno, Petra foi a capital dos nabateus, uma civilização árabe que controlava as rotas comerciais entre Arábia, Egito e Síria. O famoso Al-Qasne, ou tesouro, com sua fachada grandiosa esculpida diretamente na rocha, é apenas uma das muitas maravilhas que Petra esconde. A cidade é um verdadeiro labirinto de tumbas, templos e teatros, muitos dos quais ainda estão sendo descobertos e estudados. O sistema de canalização de água, que permitiu a vida em um ambiente tão árido, é outro exemplo da engenharia avançada dos nabateus. A paisagem de Petra muda de cor ao longo do dia, criando uma experiência visual deslumbrante para quem a visita. Esses são monumentos que, além de impressionarem pela grandiosidade, continuam a inspirar e a despertar a curiosidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo.